Fala galera, tô aqui para mais um vídeo. Esse aqui é uma dica que eu quero deixar para todo mundo, né? Mais um da minha linha de vídeos Fica a Dica. Eu ando no mercado e vejo um monte de T, né? Sabe, todo mundo já viu o T, né? O Tzinho, tá. Essa ideia de T, dos transgênicos, e, e eu percebi que muitas pessoas, quando se fala do alimento transgênico, elas não sabem o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que é. E eu, como um estudioso da filosofia, eu sempre penso que as pessoas precisam entender o que está acontecendo para saber o que fazer a partir disso. Ah, mas tudo é ruim. Não, nem tudo é ruim, né? A gente tem que sempre olhar dois lados das coisas. É claro que a gente acaba pendendo por um lado ou para o outro, porque né, é difícil você ficar de um lado que acaba prejudicando algumas coisas. Então, a gente acaba tendendo por um lado que a gente concorda, que acha que é menos prejudicial, né? Tudo lembrando sempre que quando a gente expõe uma ideologia, a gente não pode dizer ou impor ela, né? Você tem que mostrar as duas coisas. E também você tem que entender que ao expor uma ideologia, não é porque você concorda ou discorda dela, de uma coisa, que você pode sair dizendo que o outro é inferior, que o outro é retardado, que o outro é imbecil porque ele pensa daquele jeito, né? Ideologias, elas são ideias, como se diz, né? Como o próprio nome diz, a ideologia, que a gente não garante, não especifica se ela é certa ou errada, se ela é boa ou não. É um ponto de vista particular nosso e cada um deve defender o seu do jeito que achar melhor, desde que respeite-se, né? Desde que tenha-se o mínimo de bom senso de perceber que ninguém é melhor que ninguém, né? E se nós estamos num mundo livre, cada um tem direito à sua própria ideia, né? Qual é o lance dos transgênicos, né? Para quem não sabe, o que é um transgênico, né? Eu vou colocar e a gente debate. Então, o que é esse transgênico? Transgênico é um alimento geneticamente modificado para diversos fins. Então, você vai lá, pega a genética de uma comida, né? Alimentos transgênicos são alimentos. Você pega essa genética, modifica para ela se adaptar ao que você deseja, né? Às necessidades. Os principais motivos da construção de alimentos transgênicos é a resistência aos insetos, né? É como se ela tivesse naturalmente um repelente contra o inseto, e a resistência aos pesticidas. Por quê? Porque se você enche a plantação de pesticida, o alimento ele assume, né? Ele alimenta-se daquele pesticida, porque ele também tem relações com o ar e assim por diante, ele é embebido, né, em veneno para afastar os animais, né? Os bichos que vão comer, para eles não comerem, a gente ter o alimento para a gente. Então, ele é adaptado a essas estruturas, né? Mas por que eles fazem isso, né? O que os indivíduos ganham ou levam de bom ao fazer isso com o alimento? A grande desculpa da sociedade ao dizer que os alimentos necessitam ser transgênicos é dizer que assim a gente não perde produções, que as produções duram mais tempo, que elas é, vão ser melhores, que elas vão ser, né, vão ser mais duradouras, assim, né? Tem um comercial recente que eu vi na TV, por acaso eu não vejo TV, mas apareceu, não sei se foi no YouTube, alguma coisa do tipo, que falando de uma plantação de algodão, né? Então tinha um mar branco de algodão. Ah, mas a gente precisa de roupa. Você está usando uma roupa de algodão, você precisa dessa roupa. Claro, todo mundo precisa, né? Dizem que se não tiver uma alimentação de transgênicos, você não vai conseguir comer, porque é uma grande escala. Se não tiver, se a gente perder a comida, não vai durar, né? As pessoas vão morrer de fome, vai perder muito, vai ter, que é tudo de certa forma irônico, porque
se joga muita comida fora no Brasil hoje, né? Existem tantos problemas para a comida chegar no prato do consumidor que ele está sendo desperdiçado, né? Então, existe um lado defensivo. Vamos aos problemas que eu acho os pontos principais, né? Qual é o problema número 1 da comida transgênica, né? A monocultura, né? O que é monocultura? Monocultura é quando você pega, que nem eu citei, um grande espaço e planta só uma coisa. Dependendo do tipo de plantação, e aí vamos entrar num ponto específico, a maioria dos transgênicos no Brasil hoje são a soja e o milho, né? Então, a soja e o milho, elas tomam grande espaço da plantação brasileira, aonde a maioria, né, 80, 90% dessa soja, ela vai para a alimentação dos animais, né, do gado. O gado que é muitas vezes exportado ou vendido no próprio país. Então você tem uma plantação dita para alimentar uma população, né? A defesa é, a gente vai ficar sem comida se não tiver os transgênicos, só que a plantação não é para as pessoas, né? É para o gado. Então a monocultura ela faz o quê, né? Ela pega todo aquele terreno e detona aquele terreno com aquele tipo de plantação. Se você pensa na natureza, né? Existe uma árvore que dá fruta todo ano? Existe, algumas. Mas a maioria não. Né? Porque elas têm períodos, elas são. A natureza ela é perfeita. Né? O grande mal do ser humano, isso há muito tempo, é querer dominar a natureza. Ele quer controlar a natureza, ele quer impor o que ele pensa sobre a natureza. Então, se você tem um período muito tempo de uma mesma planta na terra, você vai destruir a terra, porque a terra ela precisa de um ciclo natural, porque ela tinha um ciclo natural sem o ser humano ir lá se meter, né? E a monocultura ela é um dos grandes devastadores do ciclo natural, porque você usa o mesmo espaço de terra para plantar uma coisa só. E a terra, por exemplo, na questão do... Eu vou adiantar as coisas aqui, né? A questão da soja. A soja, para quem não entende, ela tem uma raiz curta, uma raiz muito curta, então ela não faz com que a água volte para a terra. Então ela pega aquela coisa, né, aquela água que vem, mantém só numa superfície. Imagina que você tem duas camadas de terra, né, a camada inferior e a superior. A raiz da soja ela fica só nesse pedaço de cima. Então ela recebe a água da chuva e ela circula a água para esse pedaço. Todo esse pedaço vai ficar sem água. Sem água, a terra morre, ela fica sem vida. Então, o primeiro grande problema é a morte. Estou entrando no segundo problema, que é a água, tá? Então, é a morte de todo esse terreno que tem embaixo, que não vai conseguir mais sobreviver e, consequentemente, vai acabar matando de cima. Esse terreno de baixo também, ele é responsável pela circulação da água do planeta, no caso do Brasil. Aonde essas águas vão ser redistribuídas para os açudes, para os rios, e vai sustentar novamente a água para subir e descer. Então, é um ciclo, né? Para quem estudou aí, sei lá, no sexto ano, sétimo ano, a estrutura do movimento, né, das águas, né, ou a evaporação, a chuva, né, volta para o rio e assim por diante, você perceber que essa água não circula, então ela é consumida e vai depois para a planta, e na planta vai para os lugares, ela não faz um ciclo natural. Por que a gente então tem toda essa perca, né, de água, de rios? Por que tem rio secando? Por que tem um monte de coisa acontecendo, açude, lago? Porque conforme você não permite que a água faça o que ela deveria fazer naturalmente, ela seca, ela acaba, né? Então, não é só uma questão da plantação transgênica, é o que eu planto para ser transgênico, né? A desculpa da alimentação
que as pessoas impõem muito, né? Quem fala, quem defende o transgênico impõe muito essa estrutura da alimentação. 75% da plantação no Brasil hoje, né, do alimento que as pessoas comem no país, 75%, tá? Ou é 85%? Eu acho que é 75%. É de agricultura familiar. Então, são famílias que plantam nos seus terrenos, nas suas casas, e eles que vendem essa comida que a gente ali come, né? O Ceasa, por exemplo, boa maioria da parte do Ceasa, para quem é de São Paulo, que é o que distribui para todo mundo, se você chegar em qualquer feira no bairro, na sua cidade, e perguntar de onde veio, vai vir do Ceasa, a não ser feiras orgânicas que vêm da própria plantação do cara, que ele não utiliza nenhum tipo de agrotóxico. O agrotóxico é um outro problema, não é a questão do transgênico por aqui, né? Então, você tem você desestabiliza o ecossistema, né? Ao plantar um transgênico como a soja ou como o milho. Porque eles tendem a secar e a matar a terra onde eles estão sendo plantados. Podem dizer aí que é mentira, mas é a verdade, né? Um outro grande problema, que aí vem a questão do transgênico, que é essa lei que tinham colocado, que obrigou a colocar os Tzinhos nas coisas. Esse T não tá aí à toa, né? Foi a questão do câncer, né? É provado já, né? Se vocês gostam de provas científicas, para quem quiser debater esse vídeo, é provado cientificamente que os transgênicos dão câncer, né? A maioria das pessoas que consomem os transgênicos ao longo do tempo vão ter câncer. É como fumar um cigarro, né? Você está ingerindo veneno no seu corpo, está ingerindo coisas modificadas geneticamente, né? Então você não vai ter um corpo saudável. A comida transgênica ela não é saudável, ela não é boa para o seu corpo. Então, além de estar ferrando a natureza, está ferrando com você mesmo, né? Já que você quer ser uma pessoa que tudo bem, eu quero que se for do planeta. Então, preocupe-se com o seu corpo, porque você vai ficar doente, né? Então, terceiro ponto importante. Qual é o quarto ponto importante? Que aí vem a briga real dos transgênicos, né? Por que os indivíduos lutam tanto para garantir que os transgênicos não sumam ou que as pessoas não saibam que elas estão consumindo, né? Os transgênicos, eles foram, né, recentemente retirada a lei que obrigava as empresas a colocar que elas usam transgênicos, né? Aquele Tzinho que vocês conhecem, tava a briga judicial, eles conseguiram, daqui a pouco eles tentam tirar de novo, de não ter mais o T, porque eles não querem dizer para você que o produto dele pode te dar doença. Mas se eu comer uma banana orgânica, ela pode me dar doença também? Sei lá, pode, né? Tudo pode dar doença na gente. Mas a possibilidade de você comer uma coisa modificada geneticamente, que não é natural, que o seu corpo não é um modificado geneticamente, né, para receber a coisa. O seu corpo ele é feito pela natureza, ele é feito, se você quiser um pouco mais de exagero da minha parte, ele é feito por Deus, assim como a natureza é feita por Deus. O ser humano vai lá, ele quer brincar de Deus, ele muda a natureza, mas ele não muda o corpo humano. O corpo humano continua o mesmo. Então ele vai receber aquele alimento transgênico, aquele alimento modificado, e o corpo dele não compreende aquilo devidamente. Se vocês verem, se eu achar o link eu vou pôr de novo, como eram os alimentos e como eles são, né? O ser humano ele é tão agressivo que, né, no controle da natureza, que eles modificaram os animais, né? Se você conhece, já viu um pug, né, um bulldog, e não sabe, lá atrás, para ser feito, eles eram a cara deles, né? Você pegava um lobo, né, um cachorro normal, porque todos nós, né, todos os animais, né, caninos vieram dos lobos, né? São descendentes da mesma linhagem. Eles amassavam a cara dele numa caixa presa, num bebê, para quando ele crescesse, o nariz dele não crescesse, ficasse achatado. Então, ele desenvolvia dentro daquela caixa a cara dele apertada. Conforme o tempo foi passando, a genética foi se adaptando e eles nascem daquele jeito. As maiorias das raças
elas são, elas possuem diversas doenças, diferente de um vira-lata, que é muito menos doente, porque ele é natural, né? E é o que acontece com a gente na questão da alimentação. Você se alimenta de uma coisa modificada, seu corpo não tá para aquilo. O seu corpo ele é feito para receber o natural. E aquilo vai deturpar o seu corpo, né? Ele vai causar uma deficiência, um problema, que é o câncer. O câncer nada mais é do que uma inflamação, né? O seu corpo está com um tumor, um ser que está fora do controle, geneticamente fora do controle, né? E ele quer consumir o seu corpo em diversas, né, diversas coisas. E o último problema, eu tinha entrado na questão política e saí, né? A patente. O grande problema hoje dos transgênicos, e é isso que ninguém sabe, ninguém te conta, é a patente, né? Porque o cara vai lá e fala assim, ó, ah, o que que é a patente, né? O cara vai, constrói uma banana geneticamente modificada. A partir daquilo, todo mundo que plantar aquela banana é obrigado a pagar a ele uma quantia milionária pela banana. Só que a banana dá na árvore. A banana, se você pegar uma bananinha ali, um coraçãozinho de banana, enfiar na terra na sua casa, você vai ter uma banana. O seu jardim, banana é uma das coisas que mais nasce, né? Você pegar no seu jardim, enfiar uma florzinha da banana lá, você vai ter banana. Qualquer um pode ter banana, qualquer um pode comer banana. Só que aí o cara vai lá, ele faz um registro da banana, que se você quiser plantar banana na sua casa, você tem que pagar para ele. Se você não pagar e o cara descobrir que você tem a banana, você vai perder a sua casa, porque é tão caro o que você vai ter que pagar que você não tem direito a ter banana, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Japão há uns anos atrás, que queria patentear o açaí. Não existe açaí, tá? Não, no Japão. Existe açaí só no Brasil. Eu não sei se existe nas redondezas, mas eu sei que no Brasil é um dos países que é, né, fruta nativa do país. O cara quer patentear, quer dizer, ó, agora o Brasil que tem açaí, que é a terra do açaí, vai ter que pagar pro Japão porque ele tem açaí. É claro que é um absurdo, não deu certo. Isso, e os brasileiros adoram pagar pau pro japonês, né? Tudo bem. É, não que eles não sejam legais, eu adoro a cultura japonesa em várias coisas e detesto em várias outras, mas eu tenho consciência. Qual é o grande problema? O cara vai ficar trilhardário porque ele é dono do arroz, por exemplo. Ó, o arroz é meu. Para você comer arroz, você tem que me pagar para plantar. Eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho um papel que tem meu nome dizendo eu sou dono da maçã. Então, para você plantar maçã, você tem que me pagar pela maçã. Imagina ser dono, sei lá, de uma coisa que todo mundo come, né? Que divide no mundo. Você não vai querer que as pessoas falem que é ruim, que perturba o solo, que dá câncer, que afeta a circulação de água do planeta, do Brasil, né? Porque as pessoas vão falar, o planeta é muito grande. Não, né? Mas tudo isso não importa. O importante é ficar bilionário, trilhardário. Não sei se existe quartilhardário, né? Eu invento umas palavras de vez em quando. Essa é a ideia, né? E a gente entra de pato na história, porque a gente não sabe. Não sei se esse termo é muito velho, né? A gente é de idiota na história. Porque a gente não sabe. Aí você vai lá, compra um monte de produto transgênico, um monte de produto que faz mal e nem sabe. Aí os caras brigam para conseguir te dizer, olha, esse produto é transgênico, esse produto tá marcado, tá rotulado como transgênico, e as pessoas não sabem, quer dizer, melhor não saber, esconde das pessoas que é transgênico. Esconde, porque aí elas morrem mesmo. E sabe o que é legal? Porque se ela ficar doente, eu vendo remédio para ela. Então, eu vendo um produto que dá a doença e vendo remédio para curar a doença.
resolve o meu problema. Vou ficar cada vez mais rico e o resto cada vez mais pobre. É a musiquinha das meninas, né? Se você não conhece, eu vou pôr um dia pra vocês.